O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, disse que a anistia aos réus do 8 de janeiro é incogitável e que os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas revelam intentos golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante entrevista concedida ao site petista TV 247, do Brasil 247, no sábado. Que há, por parte daqueles que envolveram essas pessoas, que deram esperança. Eu me lembro, você deve se lembrar também, de uma indagação que se fez ao general Braga Neto. Eram aquelas pessoas que estavam fazendo manifestações. Se elas podiam continuar a ter esperança. Já naquela transição. Portanto, Lula já eleito. E ele disse, tenham fé. Portanto, essas pessoas alimentaram esse clima e essa ilusão, né? Falou rindo. Agora nós estamos vendo que papel Braga Neto teve nesse contexto. Não é de se cogitar, é incogitável que se fale em anistia para esses crimes. Bom, apesar da declaração, o ministro já negou no passado que tenha havido tentativa de golpe durante as manifestações do 8 de janeiro. A gente vai ouvir o que o ministro Gilmar Mendes afirmou a uma TV portuguesa em 18 de janeiro de 2023. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. E aí, Augusto Nunes, em qual ministro Gilmar Mendes a sociedade brasileira deve acreditar? Hein? Só uma curiosidade, porque se tiver eu vou pedir que o nosso Cleiton Rubinha providencie. Ou em que ele continue, ele mostra que está tentando aprender o português de Portugal. Vocês chegaram a ver isso aí? Então, depois que a gente mostrar, eu quero comentar isso aí. Pois bem, no caso, já está caracterizada o absoluto descompromisso dele com o que diz. Ele acha o que convém, é o que convier. Ele já foi capaz de fazer mais de uma vez o seguinte, ele pediu vista de um processo no TSE, porque ele queria votar de uma outra maneira, e começou a votação e ele estava em desvantagem. Aí depois ele votou, na volta, a maioria já tinha mudado de ideia, ele votou do outro lado e conseguiu aquilo, né? No caso da chapa formada pelo Temer e pela Dilma, a absolvição por excesso de provas, né? Contrárias. Foi isso. Um dos integrantes, o relator do processo, ele fez um negócio exemplar. Ele sabia que ia perder, votava-se a possível invalidação da chapa, né? Era a cassação dos dois. No começo ele estava gostando da ideia porque ele era contra a Dilma. Aí ficou contra o Temer também, o Temer entrou na história, ele já não gostou, mudou. O relator fez um voto exemplar, ele detalhou tudo e tal, e o Gilmar não sabia como justificar nem a posição dele, muito menos a mudança de ideia, que ele já tinha concordado com o relator. E aí foi isso. É a absolvição por excesso de provas aí de culpa. Ô Consta, eu quero te ouvir também, mas vou pedir para a produção exibir mais uma vez essa entrevista que o ministro Gilmar Mendes concedeu a uma TV portuguesa 10 dias depois dos tumultos do 8 de janeiro em Brasília, quando ele disse que não havia tentativa de golpe. Vamos acompanhar de novo. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte
do Legislativo. Consta. Pois é por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais, né? Esse trecho da entrevista ao canal português viralizou ontem. O deputado Gustavo Gaia foi um dos que divulgaram, né? Entre outros, e eles adorariam apagar isso com aquela maquininha do Men in Black, né? Alguma coisa assim, ou censura por meio do tal do CIED, que foi criado no estilo Big Brother no Brasil, né? Mas ele deu a entrevista. É ele falando, a menos que seja um deepfake, né? É ele falando com todas as letras e de forma muito clara e cristalina. Não houve golpe. Agora ele está dizendo que é incogitável a anistia ao golpe que não existiu, segundo ele mesmo. E é nessa toada que vamos no Brasil. O próprio ministro da Segurança do governo Lula, o Múcio, disse também, claro que não foi golpe, arruaça sim, baderna, quebra-quebra, tudo aquilo que a esquerda está muito acostumada a promover em alta escala. Golpe não houve. Golpe com algodão doce, Bíblia e as unhas, quer dizer, não existe isso, é ridículo. A narrativa de golpe não se sustenta. Eles tiveram que tirar o sigilo e mostrar as reuniões golpistas. São os únicos golpistas do mundo que promovem ata e na ata golpista dizem temos que jogar o tempo inteiro dentro das 4 linhas da Constituição. São os golpistas mais estranhos do planeta. Em compensação, os guardiões da Constituição para proteger a democracia dos golpes também são as figuras mais esquisitas do planeta, porque são os primeiros a agirem ao arrepio da lei, rasgando a própria Constituição, criando inquéritos ilegais, perseguindo adversários e depois se vangloriando do crime. Nós derrotamos Bolsonaro, perdeu o Mané, não a mola. É tudo muito estranho. Eu encerro, Paula, com uma mensagem que eu recebi de um amigo meu, que acho que ilustra muito bem na melhor metáfora futebolística que existe ao gosto popular no Brasil. Isso é algo análogo a um zagueiro que disse para o atacante do outro time, eu estou pensando em meter a mão na bola. Aí o atacante parou o jogo, chamou o juiz, falou, ele disse que vai meter a mão na bola. O juiz interrompeu o jogo, deu pênalti e ainda expulsou o zagueiro. Aí foi gol do atacante, quase sem goleiro também, né? Que é para facilitar a vida, né, de quem saiu da prisão para voltar à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. É isso que estamos vendo no Brasil. É tudo tão patético, é um teatro tão mequetrefe, tão chinfrim, mas a gente tem que fingir que houve um esforço muito grande para um golpe, né? Porque, afinal de contas, a Globo garante que foi assim que aconteceu. Augusto, encontramos o trecho do Gilmar que eu falando. queria Vamos lá. comentar. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, em declarações ao Jornal 2, da RTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Que maravilha. Sotaque lusitano, hein? Ele está aprendendo a falar português e Portugal. É isso que ele faz, já que não pode sair à rua quando ele vai para lá, porque sempre aparece um brasileiro atrapalhando a vida dele. Ele agora está nessa. Me lembrou o seguinte, o Nelson Rodrigues, que era muito amigo do Otto Lara Rezende, um grande escritor. O Otto Lara passou um tempo em Portugal como adido cultural da Embaixada Brasileira. E o Nelson Rodrigues, que era um gozador, quando voltou o Otto Lara, ele inventou o seguinte, ele disse, o Otto Lara voltou de Portugal falando português de Portugal, não usa mais gerúndio. Né? Então tá o Otto vem para mim e fica falando, estamos a conversar, estamos a pensar, em vez de estamos pensando, tá aí, estamos a falar, tá, é isso aí. E outro sítio. Não é fazenda pequena, não é terra, não. É sítio-lugar. Mas olha que bonito ele aprendendo o português de Portugal. Como é que pode
O português de Portugal, você conversa com o português, você entende. Qualquer pessoa normal aqui do Brasil entende. Às vezes, quando eles falam rápido demais, você pode até pedir para repetir. Mas ele, você viu, ainda caprichando num sotaque. É a coisa mais ridícula que eu já vi. Começa a escrever os votos aí, sem usar gerúndio, abolir o gerúndio. Essa foi a ideia que ele teve esse ano. Tanto problema o Brasil tem, está ele aí dizendo que o brasileiro precisa saber falar 2 idiomas. O português de Portugal e o do Brasil. É isso. Piotr, quero te ouvir também. O ministro Gilmar Mendes, nesse final de semana, concedeu essa entrevista dizendo que a anistia aos presos do 8 de janeiro seria incogitável, nas palavras do ministro. E aí eu queria aproveitar para trazer uma entrevista que o nosso repórter Christian Costa fez com o ministro do Supremo aposentado, Marco Aurélio Mello. Inclusive estamos exibindo aqui na tela, quando ele foi perguntado sobre a possibilidade de anistia aos presos do 8 de janeiro. Eu vou ler um trecho da resposta do ministro Marco Aurélio Mello. Ele disse o seguinte, aspas, a respeito da anistia, entendo que o perdão é sempre bem-vindo. Trata-se de algo sadio e civilizado. Agora, evidentemente, cabe ao Poder Legislativo deliberar nessa questão. Espero também que o Supremo não venha declarar inconstitucional um diploma que caminhe nesse sentido após amplo debate no Parlamento, fecha aspas aí para a fala do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello. Inclusive recomenda quem está acompanhando o Oeste Sem Filtro essa entrevista que está na nossa revista digital. Agora, quando o ministro Gilmar Mendes fala que uma anistia é incogitável, temos aí mais uma antecipação de voto, Piotr. Então, eu ia começar por aí, porque quer dizer que se for da opinião dele, ele já deu a sentença, sem analisar os argumentos do que está no processo. Que a lógica, o Supremo não gosta da lógica, nem a jurídica, mas vamos lá. A lógica é chegar em todos os argumentos da defesa, da acusação, os elementos todos probatórios, mais ou menos para lá, mais ou menos para cá, e aí o juiz toma a sua decisão. Ele já disse que é incogitável. Bom, primeiro que não é assunto dele, nem do Supremo. Esse é um assunto do Congresso Nacional. E este país já ensinou que este é um assunto do Congresso Nacional. Na anistia ampla, geral e restrita de 1979. A anistia, de novo, ampla, geral e irrestrita. Esse irrestrita também diz ao Supremo que não é assunto dele, é um assunto do Congresso Nacional. Porque o Supremo, como corte, pode absolver. Não anistia ninguém. Não tem isso no arcabouço jurídico de um juiz. Ele não pode anistiar ninguém. Ele não tem essa prerrogativa. Ele pode inocentar. Tá, julgo aqui pelas provas que não cabe punição nenhuma, inocento o réu aqui, o acusado, no processo XYZ. Ponto. Esse assunto é do Congresso Nacional e o ministro Marco Aurélio Mello, com a elegância que lhe é peculiar, simplesmente deu uma aula jurídica da coisa mais básica que está escrita na Constituição e que, não bastasse estar escrito na Constituição, este país já vivenciou lá em 1979. O ministro Gilmar Mendes sabe disso. Tenha talvez esquecido, mas enfim, não é assunto do Supremo. O Supremo não tem nem que se meter nesse tema, porque aí seria uma invasão de prerrogativa. Porque seria, vamos lá, a única coisa seria inconstitucional. Ofende a Constituição, vai-se ao Supremo. O Congresso decidir uma anistia não pode ser inconstitucional. Simples assim, é uma decisão do Congresso. Pensa no que foi 79. O que o Congresso naquele momento anistiou eram coisas muito mais graves de ambos os lados, convenhamos. Todo mundo que conhece um mínimo de história sabe disso. O que nós poderíamos anistiar agora, na verdade, eu vou parafrasear aqui meu querido Augusto Nunes, é livrar o Supremo de todos os arbítrios que ele está sendo acusado, inclusive pelas pessoas que defendem o Supremo. Juristas que são até muito afeitos aos ministros do Supremo têm dito que há exageros, como o próprio o ex-ministro Marco Aurélio Mello está dizendo isso aqui não é um assunto Supremo. Quando chamou de inquérito do fim do mundo, aquelas coisas todas. Está simples, está muito simples. O simples as pessoas entendem. E mesmo quando está complexo, também as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Não adianta fazer esse périplo verbal assim de que não, olha, é incogitável. Primeiro, você vai perguntar para quem não tem autonomia sobre aquilo, se aquilo é bom ou ruim. Não, você não tem autonomia, não é sua decisão, é do Congresso Nacional, do sagrado Congresso Nacional. Vamos repetir isso aí sempre.
Pois é, Silvio, lembrando que há 5 projetos de lei tramitando no Congresso que disciplinam pedindo a anistia aí dos condenados pelo 8 de janeiro. Paulo, eu acrescentaria a tudo que foi dito aqui já pelos meus colegas, a questão da suspeição. Se há algo que assegura a lisura, a transparência de qualquer processo, de qualquer julgamento, é a suspeição. O ministro não pode se pronunciar sobre um caso que ele será chamado para julgar. No caso, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, no caso da anistia, de alguma forma o Supremo estará envolvido nisso, se é constitucional, se não é constitucional. Eles não podem se manifestar dia sim, dia também, em entrevistas para emissoras, seja no Brasil, seja emissoras no exterior. Não pode. Não há uma semana em que, por exemplo, aqui neste programa, nós não comentamos entrevistas do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, a emissoras de televisão, a emissoras de rádio, jornais, portais de internet. Isso tem de parar em algum momento, até para a volta, o retorno da normalidade institucional no Brasil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, não bastasse as câmeras da TV Justiça instaladas lá por esse ex-ministro Marco Aurélio Mello em 2002, eles precisam se manifestar em estúdios e em entrevistas o tempo todo. Eles estão adiantando votos, ou no mínimo, adiantando as suas posições. Nós falávamos agora há pouco sobre o Flávio Dino, por exemplo, julgar um processo relacionado ao presidente Jair Bolsonaro. Ora, se o atual senador e ex-juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito num caso envolvendo o presidente Lula, porque lá atrás ele condenou o presidente Lula, por que agora o Flávio Dino pode se manifestar sobre Bolsonaro, sendo que o Flávio Dino, por exemplo, foi ministro da Justiça no 8 de janeiro? Então, eu estou só para a gente mostrar como a questão da suspeição, eles falam demais, eles falam pelos cotovelos sobre qualquer tema, temas relacionados à sociedade, aos costumes, temas que não são da Constituição, não fazem parte daquilo que eles deveriam guardar. A Constituição e ponto. Deveriam se manifestar por escrito, no papel, em texto, em votos e não nos microfones. Enquanto os ministros do Supremo Tribunal Federal não largarem os microfones, porque querem advogar sobre tudo o tempo todo, o Brasil não terá a normalidade institucional na Praça dos Três Poderes. Ou então eles podem advogar pelo que eles quiserem. Mas aí pendure a toga e se candidate a uma vaga no Senado, por exemplo, ou à tribuna da Câmara. Bom, antes da gente mudar de assunto, o Consta pediu para comentar, Consta? É bem rapidinho, Paulo. É o seguinte, é para lembrar que o jornalista hoje, Ricardo Noblat, foi às redes sociais, aquele que às vezes posta foto no final de semana ali à vontade com o ministro do Supremo, era o Dias Toffoli no caso, dizendo que a interpretação dos ministros do Supremo é que não há clima no país hoje para a prisão do Bolsonaro. Eu acho que isso ilustra com perfeição o que acabou de dizer o Silvio. Quer dizer, não há clima para a prisão. Eu podia jurar que uma prisão no Brasil devia ser decretada, ainda mais por ministros do Supremo, por culpa, provas sobradas, evidências incontestáveis. Não, o Brasil hoje ele prende ou não prende de acordo com o clima. E a militância disfarçada de jornalismo diz isso, provavelmente criando ou tentando criar o clima, né, na maior naturalidade. Isso mostra como não temos mais instituições funcionais no país.